Queridos irmãos, queridas irmãs, sequência esse vídeo 193, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Que assunto gostoso, né? Então, olha só para você ver. Sequência, né? Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Então, por esse fato, porque isso é fato, isso não é expressão não, por esse fato, a doutrina dos espíritos, ela foi, porque é de natureza divina, é de ordem divina, né? Por esse fato, por esse auxílio dos bons espíritos, né, que reencarnaram, já haviam reencarnado aqui na Terra, mas que naquele momento estavam libertos já do corpo físico através da desencarnação. E também por esses 50% desses espíritos que vieram de outras dimensões, de outros planetas, a convite de nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer de lá para cá, né, os desígnios de Deus que rege lá, para nos mostrar que as leis do Pai são uma só. Vamos dizer assim, se o universo tivesse princípio e fim, as leis do Pai, no princípio e no fim, seriam uma coisa só. Então vamos simplificar. Se as leis do Pai, no princípio, fosse A, B, C, D, no fim ia ser A, B, C, D, com uma grande diferença, nós não podemos ser ignorantes dessa forma, de que do princípio ao fim um número inimaginável de elementos compondo os sistemas, os corpos, os perispíritos, os outros corpos que o espírito possui, a expansão, a radiação, a irradiação e as centelhas. Mas o princípio é o mesmo. Então vamos pensar da seguinte forma. Você entende que isso é só análise, só para as pessoas, fica fácil para a pessoa entender. No princípio do universo, qual o primeiro mandamento das leis de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, disse... Eu me esqueço agora. Amar o próximo como a si mesmo. Isso no princípio do universo. Só que se você vai até o fim do universo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que é preciso entender que existe transformações fluídicas. Os elementos todos se modificam, porque é preciso entender que existem as mudanças fluídicas, que, por exemplo,
Allan Kardec foi o ser, Hippolyte Léonard Rivail foi o ser que mais pesquisou o perispírito. Só que, vamos dizer da seguinte forma, enquanto a humanidade toda no mundo, na época, estudou o espiritismo 0,5%, Allan Kardec estudou o espiritismo 40%. O perispírito. Agora você percebe que ainda resta mais 60% a ser estudado. Só que esse 60% é simbólico. Isso são números nossos aqui. Porque os nossos números, o nosso tempo, o nosso cronômetro é nosso. Não existe. Lá não. De lá não existe noite, não existe dia, nos níveis elevados, viu, gente? Não vai pensar que as pessoas chegam de lá e já vai criando asa e já vai voando, não é assim não, que a pessoa precisa de arrozinho com feijão, eu preciso de um suquinho de laranja, uma limonada para azedar mais ainda o apetite dele, você entendeu? Ainda precisa ir no banheiro para defecar, para escovar os dentes, para tomar banho, lavar roupa, secar roupa, você entendeu? Ele precisa ir ao dentista, ele precisa ir no oftalmo, ele precisa usar óculos, ele precisa ir no ginecologista, ele precisa ir no como que chama? Obstetricista. Nossa, que nome complicado, né? No obstetra. Ele precisa ir no obstetra, né? Porque tá idoso, precisa ir, né? Nas clínicas, tem os oncologistas, tem todos os exames de lá para tratamento de próstata, cirurgia para próstata, entendeu? Tem os oftalmos para poder cirurgia nas vistas, cirurgias no ouvido, cirurgia nas cordas vocais, né? Você pensa que vai chegar, porque desencarnou, vira um santo? Todo mundo vira santo aqui no caixão. Ah, era tão bonzinho. E eu, que vergonha, uma vez. Olha que vergonha. Eu estou num velório. Mudando de assunto não, hein? Tá ligado aqui. Eu tô num velório lá. Aí... Isso aconteceu com a minha família. Eu tô num velório de um parente meu, né? Aí de repente chega um primo meu e vai pra mim assim, pô, ô Luiz, eu te apresento ele aqui. Pô, pois não, não sei se era boa tarde. Ô, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Aí o meu primo falou assim, ele é teu primo também, Luiz. Eu falei, meu primo? É? Mas quantos anos você tem, menino? Eu tenho 19 anos. Ele tinha 19 anos aqui na Terra já e eu nunca tinha ouvido falar dele. Olha só para você ver se a caridade não começa em casa. E a gente fica preocupado tanto com os outros fora de casa e dentro de casa está tudo apodrecendo. E nós nos esquecemos que nós temos dívidas. O compromisso maior é com os que estão dentro de casa, no seio da família. Se não fosse assim, a doutrina não teria nos orientado dessa forma. Agora, tem pessoas que não se conformam com esse tipo de orientação e vai procurar os buenas dichas. Ah, porque eu ouvi dizer isso
e eu tenho tantos bens materiais, eu não queria deixar nada para os meus irmãos. Não, vamos fazer um trabalho aqui para que os teus irmãos morram antes de você. Eu sei de uma história desse jeito, só que eu não vou levar ela adiante não, porque é nojeira. Mas morreu os outros irmãos, Luiz? Não sei. Eu encerrei o assunto. Então, por que as doutrinas aqui na Terra, elas, durante séculos e séculos e séculos, e elas ainda não se firmaram? Porque é de natureza humana. E por ser de natureza humana, por serem de natureza humana, elas são leis mutáveis, né? Pois bem, por isso não tiveram assim praticamente auxílio quase que nenhum da espiritualidade, não porque a espiritualidade nunca quis ajudar estas ciências, mas porque os cientistas quase todos se fechavam às portas da espiritualidade, à espiritualidade, devido ao egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e a avareza. Então eles não admitiam de que aquela inspiração, aquela intuição vinha do mais alto. Não, isso foi eu quem criei. Não tem nada de ajuda divina, não. Eu vou ganhar dinheiro em cima do que eu fiz. 99% foi uma inspiração divina e ele ali foi ganhar dinheiro em cima das inspirações divinas. Por isso retornaram à pátria espiritual quase todos desgraçados, perdidos, desculpa o termo. Porque aqui na Terra nós temos um mau hábito que se diz assim, ó, toda vez que nós conseguimos uma coisa, graças a Deus, Deus me ajudou, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima me ajudou que eu consegui. Olha que maravilha. Reconhecendo toda a honra e toda a glória a Deus e a Jesus primeiro. Por exemplo, você se livra de um acidente. Aquilo ali, gente, as pessoas usam um termo mitológico, chama-se livramento. Olha que livramento. Não existe livramento, não, gente. O espírita não existe esse termo. E eu já ouvi espírita dizendo isso. Que livramento o quê? Ó, eu vou narrar aqui o meu livramento. Ah, que palhaçada, gente. Pra quê? Fica com o que é teu pra você. Ninguém quer saber de história dos outros, não. Por mais que cada um tenha o seu direito. Mas isso é um estudo. Você acaba de passar embaixo de uma marquise e ela cai. Por 5 segundos ela não cai na tua cabeça. Você fala assim, mas que sorte que eu tive, hein? Sorte? Teu anjo da guarda ali segurou aquela marquise ali e gritar para você, passa logo, seu miserável, passa logo. Passa logo que eu não tô aguentando. Vó Leontina, que tem 1,35 m, né? Parece umas pessoas que a gente conhece aqui na Terra. Tem umas que tem 1,40 m, outro 1,38 m. Tem umas que diz que tem 1,68 m, mas não dá pra acreditar, não. Que olha, a gente quando tá próximo parece que não bate nem no umbigo. Ficou ruim agora a mensagem aí. Mas é brincadeira. Eu tô inventando isso, é brincadeira. Então, Candinha mesmo, por exemplo. Candinha mesmo, quando eu vou à casa dela, Candinha é mãe de senhor Cássio, que está aqui presente. O
senhor Cássio faz parte da equipe do professor, nos ajuda aqui. Então, Candinha, quando eu vou à casa dela, eu toco o interfone. Olha só para você ver. Não faz parte da história aqui não, mas eu vou enquadrar. Eu toco o interfone na casa dela é alto assim, sabe? É para pessoas que têm 1,70 m, 1,80 m. Você aperta o interfone. Prim! Tá. Aí, você fica olhando por cima, assim, esperando que ela venha. De repente, embaixo da sua narina, ela fala assim: Oi, Luiz. Oi, Luiz. Você olha para baixo. Ela tá ali abrindo o portão. E depois dá um trabalho, porque eu ando com esse braço direito aqui com torcicolo. Porque aí eu ponho a mão assim no ombro dela, assim, para ir para dentro de casa, da casa dela. Mas ela, por ser muito baixa, então meu braço fica muito para baixo. Para baixo. E isso me dá dor. Mas a gente finge, não fala nada, né? Para não caçar marquerência, né? Marquerência, olha que nome. E eu sei que tem uma sorte que eu sento lá no sofá. E a hora que ela senta no sofá, 2 pezinhos no ar assim, ó. Balançando, igualzinho que as crianças naqueles carrinhos de roda. E depois para descer, tem que empurrar, jogar a coluninha para frente para poder pisar no chão. Eu estou dizendo isso aqui, é lógico, com todo respeito, que é verdade, mas eu estou dizendo com todo respeito, porque ela sabe que ela mora no meu coração. E também o filho dela que está aqui, antes de completar praticamente 1 ano, o filho dela em Uberaba, através do médico Carlos Bacelli, deixou uma mensagem maravilhosa para a família. Né? E daquele momento em diante ele despertou e arregaçou as mangas e está trabalhando igualzinho um louco. Mas é assim que tem que ser. Então tudo passou, tudo passa. Hoje quem vê esse menino não fala. Eu sabia do potencial dele aqui no corpo físico. Mas não adiantava falar, a gente respeita. A gente tem que respeitar. Né? Por isso que nós não podemos ignorar ninguém. Sabe aquele mendigo que passa na porta da tua casa pedindo comida? Trate-o bem. Sabe por quê? Porque pode ser que ali um pai teu de vidas passadas, um irmão, uma mãe, está pedindo comida ali para te testar. Porque mendigo e ladrão não bate em porta errada. O dia que as pessoas escreverem isso e pôs na consciência, vão entender. Mendigo e ladrão não bate em porta errada. Mendigo não pede a estranho. Eles pedem àqueles que eles trazem de vidas passadas vínculo. Mas eu vou a São Paulo, chego lá, um mendigo me pede um marmitex. O que eu tenho a ver com isso? Jesus nos disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Meu reino não é deste mundo. E por causa da imortalidade da alma, nós temos que entender que a nossa casa é a terra. É aqui na terra.
Você tem que entender, com todo respeito, eu aponto sigo de si, parece brutalidade, não. Você tem que entender que você tem irmão na Itália, em França, na Espanha, no Japão, que o dia que você for num tour para lá, você vai reencontrar alguém da tua família lá. Nós fazemos parte de uma família universal. A doutrina nos esclarece isso. Nós, a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento das leis de Deus, nós aprendemos muito mais nos é cobrado do que antes, do que aqueles que não têm conhecimento. O que isso significa? O mendigo deitado ali é nossa responsabilidade. O drogado é nossa responsabilidade. A meretriz é nossa responsabilidade, é nossa irmã. Encontra-se em processo de evolução igualzinho todos nós. Ela, meretriz, ela não é pior que eu. Eu não sou melhor que ela. Esses encarcerados nas penitenciárias não são melhores do que nós. E vice-versa. Nós somos irmãos. Fazemos parte de uma só família universal. É o coletivo universal. Né? Então, já falei, Cássio. Vou falar mais nada agora não. Oxe, que isso. Então, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, ou foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. É o que nós acabamos de dizer. Enquanto todos os cientistas demoraram séculos e séculos porque eles não quiseram aceitar a ajuda divina, e sim aceitando a ajuda do materialismo, dos astrólogos, dos teólogos arbitrários, astrólogos também, né, teólogos, das igrejas, das religiões, das doutrinas, o espiritismo não. E por ser o espiritismo a doutrina dos espíritos e não a doutrina dos homens, Jesus obedeceu os desígnios de Deus. Agora vai ser diferente. Como se fosse assim, Deus falando com Jesus. Olha só para você ver. A primeira revelação e a segunda, elas foram representadas por dois homens. Agora não, Jesus. Agora a doutrina dos espíritos, agora as minhas leis, enviadas por você à terra, vai ser espalhada aos 4 cantos da terra, através de uma faculdade que chama-se mediunidade, através dos dons mediúnicos, onde crianças, idosos, moços, independente de crença religiosa, todos, vou usar aquele termo, todos profetizarão ao mesmo tempo. Então é a doutrina divina enviada pelos espíritos, independente do autoritarismo e do autopersonalismo do homem e da humanidade, das castas, das etnias e das miscigenações, e de todas as ciências, teologias e religiões. E, gente, você pensa que isso aqui é brincadeira?
Isso aqui não é brincadeira, não. Eu agradeço muito a Deus eles terem me confiado esse trabalho, não sei por qual motivo, não sei. Não sei por qual motivo eles me confiaram esse trabalho. Mas o bombardeio nesse momento da minha massa encefálica não é uma coisa comum que se vê aqui na Terra. Porque precisa de algo mais para fazer com que tudo isso possa fluir de uma forma assim muito coerente, muito lógica, e é embasado no bom senso, né? E também nos fatos. Então, resultou daí todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos. Então você observa que, graças à ajuda dos bons espíritos, não foi preciso, né, durar longos anos, décadas, séculos e milênios. Foi compilada em 12 anos, 13 anos aproximadamente, né? Havendo necessidade apenas de Kardec reunir os materiais todos que a estruturassem num todo. Vamos para o próximo vídeo.